Olá pessoal, meu nome é Rafael Sakurai e nesse vídeo eu vou falar sobre a criação de menus em uma aplicação desktop usando o Java Swing. Então no meu exemplo eu tenho um projeto, vou criar aqui um JFrame, novo form JFrame. Esse formulário eu vou chamar de exemplo menu, vou colocar aqui dentro de um pacote. E ele vai criar um JFrame para mim, tá? Com essa cara. Nesse JFrame, o que eu vou fazer nele? Eu vou usar agora, aqui da minha paleta, essa área que é chamada de menus. Tá? Então eu quero adicionar aquela barra de menu superior que temos nas aplicações, né, nas janelas das aplicações. Para isso, eu vou usar esse barra de menu, que eu venho e jogo aqui em cima. Tá? E ele ocupa toda a área superior para mim aqui da minha tela. Se eu executar essa aplicação, eu vejo que um menu já foi criado, File e Edit. Tá? Então eu já tenho um menuzinho aqui criado. Né? Ah, mas eu não quero usar o texto File e Edit. Então a gente consegue vir aqui e editar o texto dele. Tá? Então digamos que isso daqui vai se chamar Arquivo e isso daqui vai se chamar Editar. Pronto, você vai lá e personaliza os itens do seu menu. Tá? Se você quiser, você pode vir aqui e adicionar mais um item. Né? Então a gente tem um cara aqui que se chama menu. Esse menu seria mais um item que você vai colocar aqui no menu. Tá? Então vamos vir aqui, editar, vou chamar esse de ajuda. Pronto. Então eu vou lá e vou colocando quantos itens eu quiser. Né? Para colocar subitens, né, dentro de um item do menu, né, então vamos separar. Essa parte do fundo se chama barra, esse cara aqui se chama menu, e agora a gente vai ter um outro que se chama item de menu. Quando a gente arrasta esse item de menu para dentro de um item, de um menu, né, ele vai começar a criar as categorias, né? Então, por exemplo, digamos que eu quero criar aqui um item chamado sobre. Dentro de ajuda ele vai falar sobre quem desenvolveu essa aplicação, tá? Note que a gente pode colocar até um atalho aqui se for necessário, né? Então, ele vai abrir quando você clicar nele. Eu vou colocar mais alguns itens aqui, tá? Então, vou colocar um item aqui no arquivo, né? Vou colocar um item chamado, um item chamado sair. Tá? Dentro de um menu, eu também posso colocar outro menu. Tá? Então, por exemplo, eu vou colocar dentro do arquivo um outro menu. Tá? Então ele chamou aqui de menu 4. Eu posso trocar a ordem desses menus, arrastando eles para cima e para baixo. Então vou colocar, por exemplo, novo. Então esse é o menu. Estão vendo que ele vai abrir um outro item, né? Então eu posso colocar um item dentro do novo menu aqui também. Pronto. Então, novo, sei lá, projeto, por exemplo. E aí eu consigo ter uma navegação entre os menus, simplesmente adicionando e escalando aqui os itens, a ordem que você quer que eles apareçam. Então vamos executar. Então, no menu arquivo, eu tenho um menu novo que tem o item projeto. E temos o sair também. Né? No editar eu não coloquei nada, no ajuda só tem o sobre. Tá? Uma outra coisa que a gente pode colocar, né, então digamos que eu venho aqui no sobre, né, é um atalho. Eu posso especificar qual é o atalho que está vinculado, né, a esse item. Então o atalho você pode combinar, né, só voltando aqui, como é que eu abri esse atalho? Eu dei dois cliques aqui em cima dele, ele abre essa janela, né? Então aqui eu posso fazer um teclado virtual, alguma coisa assim, né? Não vai ser o caso, mas digamos que eu quero fazer o seguinte: Ctrl e uma tecla S. Então quando eu apertar Ctrl S, no caso aqui ele usou o Shift S, né? Quando eu fizer Shift S, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir essa janela de sobre, né? E aí ele coloca até o atalho aqui que foi feito, o Shift S, tá? No meu caso. Existe uma outra coisa aqui no canto que você pode colocar um ícone, né? Uma figura em cima daquela um ícone que vai ser usado na frente do texto, né? Então você pode vir aqui e personalizar colocando ícones.
Um outro item que eu posso também colocar aqui no ajuda, né? Por exemplo, o mnemônico. Digamos que eu cliquei aqui no A, significa que eu quero abrir o menu ajuda, né? Posso colocar um mnemônico aqui sobre o S também. Então vem aqui em propriedades, sobre o S, o mnemônico S. O que isso significa, né? Vamos executar novamente. Então eu tenho aqui a minha aplicação. Se eu pressionar Alt A, ele abre o menu ajuda. Alt S, ele executaria o sobre, né? O que esse botão tem que fazer. E aqui está o atalho que a gente criou para esse botão. Tá? Então vamos fazer uma janela aqui para ele abrir quando ele clicar no botão sobre. Tá? Então eu vou criar um novo JFrame. Vou chamar ele de sobre, que é a minha tela. Tá? Vou colocar só um título aqui. Pronto. Só tem isso daqui na minha janela, tá? Não vai ter nada demais. Então, vamos executar de novo a aplicação. Agora, Alt A, entra no ajuda, eu clico no sobre. Mas ainda não fez nada, né? Como é que ele tem que chamar a tela sobre aqui, né? Então vamos lá. No sobre, eu tenho que adicionar uma ação. Action Performed. E nessa Action Performed, eu vou criar a nova tela que eu vou abrir. Então, sobre, vou chamar a tela de sobre tela, é igual new sobre. Então, estou criando a tela sobre que eu criei aqui, o JFrame, né? Sobre tela, ponto, set visible true. Então, ou seja, abre a tela. Tá? Então, executando um projeto, eu vou ter aqui, se eu pressionar Alt A, entra no menu sobre, e ele vai abrir a janela que eu pedi para ele abrir. Né? No caso essa, a janela do sobre. Agora, olha só que interessante, né? Se eu clicar aqui no fechar, ele fecha tudo, todo o meu projeto, né? Então, como é que eu faria para não fechar meu projeto? Na propriedade do sobre, né, na janela do JFrame do sobre, existe esse Default Close Operation, que é qual a forma que essa janela deve ser encerrada. Né? Então, por padrão, quando ele fechar, ele vai fechar tudo. Né? Você tem aqui 4 opções. Você pode ocultar essa janela, fechar tudo, não fazer nada ou dar o dispose que ele some com a janela mesmo. Ele some e desaparece com ela. Ela não fica em memória. O hide ele mantém ela em memória. Né? Então eu vou usar aqui o dispose. Tá? Vou deixar o dispose selecionado, fechar. Então vamos ver a diferença agora. Executar meu projeto de novo. Ajuda, sobre. Então ele já abriu a tela do sobre aqui. Se eu fechar, a janela de trás continua, né? Então, lembre que a gente colocou aqui um atalho, Shift S, né? Então se eu pressionar Shift S, ele já abre direto a tela que eu criei, né? Então, os atalhos são bem úteis aqui, dependendo das telas mais usadas, né? Você criar alguns atalhos para isso. Tá? Agora, se eu quisesse fazer o sair, fechar a minha aplicação propriamente dita, né, no sair, como é que eu faço isso? Voltando aqui para o meu menu, né, no arquivo, sair, vou adicionar aqui uma ação, action performed. E o que essa ação vai fazer? Né? Posso fazer um system.exit 0 para fechar todo o programa, né? Então ele encerraria tudo aqui. Tá? Então executar, arquivo, sair. Fechou. Se você quiser, você pode vir até colocar um atalho aqui para ele, né? Ou um mnemônico que nem a gente fez. Você só tem que tomar um cuidado para não usar mnemônicos iguais, né? Então, por exemplo, se eu colocar um mnemônico S sobre o sobre, eu não vou conseguir colocar um mnemônico S sobre o sair, né? Porque ele não vai saber qual dos dois aí, mnemônicos ele tem que acionar. Então, só um detalhe aí para a gente tomar um cuidado. Ainda falando do menu, eu tenho algumas outras opções. Por exemplo, eu posso colocar aqui esse item do menu, que tem um botão de opções. Tá? Então eu vou jogar esse cara aqui dentro do menu editar para a gente ver aqui como é que ele funciona. Ele tem um check, tá? É aqueles menus de configurações onde você marca se a pessoa deseja fazer aquilo lá ou não. Né? E você tem esse outro menu também. Tá? Visivelmente aqui a gente não vê a diferença entre eles, mas eu já vou mostrar.
Eu tenho um outro cara que é o separador também, que eu posso colocar aqui para separar conjuntos de itens. Conjuntos de itens de menu. Opa, desculpa. Arrumar aqui de volta. Meu separador, eu tenho que colocar ele no menu. Vou colocar mais um item aqui para organizar. Pronto. Aí eu separei. Vou separar os radio buttons dos checkbox, por exemplo. Então, vou colocar radio checkbox em cima, radio button embaixo. Então eu venho aqui e configuro onde é que eu quero que ele apareça, né? Como é que isso daqui vai funcionar? Vamos executar a aplicação. Olha só, editar, checkbox e os radio buttons, né? Que marca se ele está selecionado ou não, né? Você tem essas duas opções e o separador que vai ficar aqui separando um conjunto de menus, né? Então a gente consegue fazer vários menus diferentes com isso daqui. Mais um outro item que eu quero mostrar às vezes a gente quer um menu que é um menu pop-up, aquele menu que a gente aparece, que nem aqui, quando eu clicar com o botão direito do mouse, ele vai aparecer esse menu, né? Para usar o menu pop-up, a gente tem um item aqui que se chama menu pop-up. Arrastando ele para a tela, soltando, ganhamos o menu pop-up. Só que esse menu pop-up ele não é visível, ele não vai ficar aparecendo aqui. Como é que eu sei cadê o menu, né? Eu vou usar aqui nessa área chamada Navigator. Então aqui no Navigator eu vou ver o meu menu pop-up, tá? E aí eu vou vir por aqui adicionar os arquivos, né? Vincular, por exemplo, alguma coisa. Por exemplo, eu quero adicionar aqui um item. Vou adicionar 2 itens aqui dentro dele. Pronto. Adicionei 2 itens para esse menu pop-up, né? Bom, vou chamar ele só, vou alterar aqui o nome dessa variável, vou chamar ele de pop-up. Apenas. E aí eu vou abrir esse pop-up, né? Como é que eu faço para abrir ele, né? Então imagina que eu quero abrir esse pop-up se ele clicar em alguma dessa área aqui do meu JFrame, né? Então o que eu vou fazer aqui? No meu JFrame eu vou vir em eventos, vou pegar aqui um evento do mouse, que é o mouse clicked, tá? Quando o mouse for clicado, né, no meu evento, o que eu vou verificar? Quando o mouse é clicado, eu recebo um evento do tipo mouse event, né? Então eu vou fazer o seguinte: se o evento .getButton, que é o botão que eu estou pegando, né, for igual, eu quero saber se é o botão direito, né? Como é que eu pego o botão direito? Mouse event, ponto. Aí eu vou ter aqui buttons. Basicamente é o botão 3. Por quê? Botão 1 é o botão esquerdo, botão 2 é o scroll, tá? Barra de rolagem, ou scroll do mouse, né? E o botão 3 é o botão direito, tá? Então aí você tem o botão esquerdo, botão do scroll e o botão direito. Então eu vou pegar, se o botão direito for pressionado, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu pop-up, ponto, show. Vou fazer ele abrir, né? Então ele vai abrir em cima dessa janela. E aí eu preciso saber em qual posição que ele tem que abrir, né? Para saber essa posição, eu posso pegar aqui no evento que eu recebi o get x, que me devolve qual foi a posição x que o mouse foi clicado na minha tela, né? Então o evento.get y, tá? Então isso daqui serve para falar, olha, onde na janela esse menu pop-up tem que abrir, tá? Então vamos executar aqui novamente meu código. Então eu tenho aqui minha janela, vou clicar aqui no canto com o botão direito, meu menu abre aqui. Cliquei com o botão esquerdo, ele fecha. Então vou clicar aqui de novo com o botão direito, então ele abre aqui. Então essa posição XY que eu estou passando aqui serve para falar qual é a posição XY que está o mouse e que ele foi clicado, tá? E onde esse evento foi acionado. Então aí eu consigo abrir o meu menu. E da mesma forma como eu fiz aqui no menu normal de cima, né, abrir alguma janela, eu posso vir aqui também e marcar, fazer uma ação na hora que esse item for clicado, alguma coisa do gênero. Tá ok? Bom, eu acho que é só isso daqui. Não tem muito mais sobre o que trabalhar com menus, né? Basicamente é organizar eles e deixar da forma como você precisa, né? E abrir e fechar os itens. Lembrando que se você estiver abrindo uma outra janela e não quiser fechar tudo quando essa janela for fechada, configure o JFrame dela como Dispose, tá?
Não esqueçam disso, porque senão ela vai fechar e vai fechar tudo de uma vez. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigado.